Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser mais um desabafo, uma conversa. Teve gente que perguntou se eu ainda estou em Aveiro e a gente não está mais em Aveiro. Saímos de lá já tem um tempinho. Nós estamos agora aqui no norte de Portugal, numa cidade chamada Faf. Tem em torno aí de 48 mil habitantes, não é assim tão pequenininha. Nós tivemos que sair de lá, felizmente, por N situações. Antes de vir para Portugal, a gente estava lá pesquisando para qual cidade que a gente iria e nós escolhemos Aveiro, mas a gente já tinha em mente que poderia acontecer que a gente tivesse que sair para outro lugar, porque a gente veio aqui atrás de trabalhar, ter um espaço para morar, então onde oferecesse isso para nós, a gente ia. E infelizmente, em Aveiro não deu certo. Nós chegamos lá, eu amei a cidade, gostei muito, mas por conta de arrendamento, trabalho, até que não encontramos dificuldade em relação a trabalho lá, mas por conta de arrendamento que nós tivemos que sair de lá. E o que aconteceu? Logo que a gente chegou, nós pegamos um Airbnb. Nesses 7 dias, seria pra gente correr atrás de tirar os documentos e, teoricamente, conseguir um espaço pra gente morar. Mas, por incrível que pareça, no segundo dia que a gente estava lá em Aveiro, a gente conseguiu um espaço fixo para nós. Mas olha só o que aconteceu. No segundo dia a gente foi lá numa loja e tinha uma moça que trabalhava lá. E aí a gente conversando com ela, ela falou que estava numa casa lá compartilhada e ia liberar um quarto, um casal que estava lá no final do mês. A gente chegou no dia 17 de outubro. E aí no final do mês de outubro esse casal ia sair, ia liberar o quarto. E aí a gente falou que queria, daí já passou o contato da dona lá da casa, que é brasileira também. E no mesmo dia a gente já foi lá para conversar e já fechar. Detalhe, eu e meu esposo, a gente nunca, assim, fez contrato de nada, porque a gente nunca morou, assim, em uma casa, assim, nada. Então, a gente não sabia como é que funcionava um contrato e nem nada. A gente nunca tinha alugado nada na vida. Então, a gente era muito leigo. E aí, né, a dona, ela falou como que funcionava as coisas lá na casa. E ela disse que não fazia contrato, mas por uma situação lá que aconteceu, ela ia começar a fazer contrato. E eu e meu esposo, a gente até preferia mesmo o contrato, porque a gente escuta tanta coisa que a gente se sentia mais seguro também. Embora a gente não sabia assim, como é que funcionava um contrato, e no dia lá a gente estava tão feliz também de ter conseguido um espaço. A gente iria estar pagando 380 euros por mês no quarto, com tudo incluso já, com água, luz, internet. E a gente nem perguntou como é que funcionava um contrato, nada. A dona, o que ela explicou para nós? Que seria um contrato inicialmente de 6 meses e se depois a gente fosse continuar no quarto, a gente avisava com antecedência para ser renovado esse contrato. Apenas isso. E a gente também não perguntou mais nada. Então, né, a gente já ficou aliviado que tinha conseguido o quarto para o final do mês. Só que o Airbnb eram 7 dias e estava acabando, né? Os 7 dias e o quarto ia estar liberado só no final do mês. A gente teve que pegar um alojamento por uns dias. A gente estava tranquilo. Aí, tipo, como a gente já tinha o nosso espaço fixo lá, que seria por 6 meses, então a gente começou a ir atrás do trabalho. E quando estava chegando perto do dia da gente entrar no quarto, nós já tínhamos combinado de assinar o contrato antes de entrar. E aí estava chegando o dia de assinar o contrato e a dona lá não falou nada. E aí eu mandei uma mensagem, né, no dia anterior perguntando, né, olha, tá tudo certo, né, para assinar o contrato. E ela falou, não, tá tudo certo, sim, vai dar para assinar. Falei, beleza. E aí quando chegou o dia, tava dando a hora e aí não falava nada, né. Eu falei, bom, vou ficar na minha. Quando foi um pouco mais à tarde, aí ela me ligou e falou, olha, tô com uns problemas aqui para fazer o contrato, então vai demorar um pouquinho. Aí eu falei, tipo, não. E aí eu falei, não tem problema nenhum, né? A hora que tiver pronto aí, você avisa a gente. E aí quando foi um pouco mais tarde, ela manda uma mensagem falando, não vai dar para fazer contrato de 6 meses, só dá para fazer de 1 ano, não dá para fazer menos. E ela falou, a advogada falou que não dá para fazer menos de 1 ano. Eu fiquei, poxa vida, como assim não dá, né?
E aí eu mandei um áudio logo em seguida. Daí eu falei assim, tá, mas como é que funciona o contrato? Se eu fizesse de 1 ano, se eu sair antes de 1 ano, vai ter uma quebra de contrato, ter que pagar uma multa, como é que funciona? E aí eu expliquei, falei pra ela, né? Falei assim, olha, porque o de 6 meses estava ótimo pra nós, porque eu e meu esposo, nós já queria logo pegar um espaço só pra nós. A gente não queria ficar tanto tempo assim em casa compartilhada. E os 6 meses do contrato seria ótimo, porque seria os 6 meses que a gente ia poder ficar um pouquinho mais tranquilo, ir procurando com calma, já arrumar um trabalho. Então seria ótimo esses 6 meses para nós. E 1 ano pra gente seria muito tempo, porque o nosso objetivo era outro. A gente queria logo ter o nosso cantinho. Eu falei isso para ela e perguntei como é que ia funcionar esse contrato. Ela não falava nada, não falava nada. Quando foi dali a pouco, e aí ela me ligou e falou assim, ah, tem que vir assinar o contrato. Eu falei assim, não, mas eu queria entender primeiro como é que funciona o contrato, porque de 1 ano para nós é muita coisa. Eu queria entender como é que funcionava primeiro, para depois assinar esse contrato. E tipo, ela já tinha mandado fazer o contrato de 1 ano, e aí ela ficou meio exaltada, falou, não, mas vocês falaram que queria, e eu já mandei fazer, e eu já paguei para fazer o contrato. E eu falei, tá, mas eu queria entender como é que funcionava. Ela nem tinha respondido o áudio que eu tinha perguntado, né, pra ela como é que funcionava. Já foi logo mandando fazer esse contrato. E aí eu falei pra ela, olha, pra mim não dá. Pra mim não dá, 1 ano é muita coisa. Eu queria entender como é que funcionava isso daí primeiro. E aí ela, né, desligou, foi lá falar com a advogada e retornou de novo. E falou assim, olha, se eu não ficasse 1 ano lá no quarto, iria ter essa quebra de contrato e a gente ia ter que pagar o restante que faltar. Então, por exemplo, se eu ficasse só 6 meses lá, os outros 6 meses que iria faltar do contrato, a gente iria ter que pagar a mensalidade, tipo, a mensalidade dos outros 6 meses que ia faltar. Tipo assim, ia ficar um absurdo. Eu falei assim, não, mas ia ficar muito caro, porque pode acontecer da gente achar uma coisa muito boa pra nós e a gente precisa sair, porque eu não vou querer perder a oportunidade se a gente conseguir encontrar uma coisa boa pra nós. E aí eu vou ter que pagar todos esses meses que faltavam, não dá, então pra mim não dá pra pegar esse contrato de 1 ano, infelizmente não vou poder ficar. Ela não gostou muito, né? Ela foi lá, falou com a advogada lá de novo, retornou e falou, se eu não me engano, que dava pra fazer de 10 meses. Falei, não muda muita coisa, porque eu e meu esposo, nós queríamos ficar o mínimo possível em casa compartilhada. Mas, gente, o que acontece? Se fosse pra realmente ficar lá 1 ano, mas o que acontece? Como, né, ela já tinha pago, né, esse contrato, já tinha feito tudo mais, e aí ela propôs de fazer um de 10 meses daí, aí eu pensei, até poderia ficar os 10 meses, porque, pensar bem, a gente iria economizar, né, tá pagando ali os 380 euros, tudo mais, mas o que aconteceu? Ela ficou, se exaltou de tal maneira, e além do mais, eu perguntei pra ela como é que ia funcionar o contrato, não me respondeu, já mandou logo fazer um contrato sem me explicar, sem sentar, conversar certinho, foi tudo muito atropelado, e eu não gostei muito dessa atitude. Falei, gente, mas como que pode fazer uma coisa dessa? Em vez de explicar pra gente como é que funcionava, porque eu acho que se tivesse sido conduzido de outra forma, a gente até tinha ficado os 10 meses. E aí a gente ia fazer o máximo pra, né, cumprir esse contrato, pra não ter que ter uma quebra aí de contrato, ter que pagar mais, né? Infelizmente ia ter que ser assim. Mas da forma que foi feito, já foi tudo muito assim, e não conversou, não explicou certinho. Eu não gostei, eu falei, não, é melhor a gente já cortar o vínculo aqui e a gente vai atrás de outro. Não vai ser fácil, mas fazer o quê? Vamos ir, porque eu não gostei do jeito que foi feito. Imagina só, o que pode acontecer dali pra frente? Não sei como será dali pra frente, gente morando lá dentro. Falei, não. Melhor a gente já deixar quieto. E ela não gostou nem um pouco, porque já tinha pago e tava colocando a gente como errado, porque a gente não podia fazer isso. Só, gente, eu não tinha assinado nenhum contrato, eu queria entender como é que funcionava primeiro. Eu acabei que não aceitei fechar.
E aí ela ficou chateada, mandou mensagem depois falando que ficou chateada, que ela não esperava isso da gente. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu, mas como assim? O que a gente fez de tão errado assim? E a procura tá tão grande de quarto que a gente cancelando que agora, 10 minutos depois, tem outro que ela coloca pra dentro. Eu não sei, eu não gostei muito da forma que aconteceu, da forma que conduziu. Não sei se eu tô errada. Se eu tiver errado, vocês falam aí, porque a gente é leigo, a gente não entendia nada, não sabia como é que funcionava, só queria apenas entender, sabe? Que ela explicasse certinho e não fosse logo fazendo e falando da forma que falou, que já tinha feito, que já tinha pago, que a gente podia fazer isso. Foi muito assim. Aí eu falei assim, não vai dar. E realmente a gente cancelou, não pegou o quarto. Só que aí começou o problema. Por quê? Como logo que a gente chegou, né, lá em Aveiro, a gente fechou esse quarto, então para nós estava ótimo que no final do mês a gente ia ter lá nosso espaço fixo. E a gente daí focou mais em achar um trabalho. Só que aí acabou que não deu certo. E aí já estava acabando os dias do alojamento e a gente não tinha mais para onde ir. A gente iria ter que pagar mais dias de alojamento até achar um espaço. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E a gente começou a ficar em cima, tudo que é site vocês imaginam, rede social, dia e noite, a procura de arrendamento. E que dificuldade! E a gente não tinha enfrentado ainda essa dificuldade, porque logo que a gente chegou, a gente conseguiu esse quarto, né? Então, para nós foi, sim, muito fácil ter conseguido. E a gente escutava tanta coisa, assim, que a dificuldade que tinha, né? E a gente não tinha noção. E quando a gente não pegou o quarto e teve que ir atrás, realmente, que difícil. A gente mandava mensagem, não respondia. Às vezes você ligava também, porque aqui é mais sem ligação. Mensagem, você pode morrer de mandar mensagem, eles demoram muito para responder e se respondem. Então, a gente também ligava, não atendia, ou quando atendia, falava que já estava ocupado, já tinha fechado o negócio. E, pra vocês terem ideia, teve uma ligação que o meu esposo recebeu de uma mulher. E aí ela perguntou pro meu esposo se era um casal de homem com homem ou homem com mulher. Aí eu fiquei tipo assim, gente, mas como assim? O que tem a ver? Enfim, então assim, muito difícil. Sem contar que às vezes até achava. Mas aí eles queriam um monte de calção, os aluguéis absurdos, às vezes um apartamento, localização muito longe, apartamento quebradeira, e tudo muito caro, fiador, contrato de trabalho, muita coisa eles pediam. Então a gente estava tendo muita dificuldade. A gente conseguiu, por muita luta, marcar uma visita para ver um quarto lá numa casa compartilhada em Porto. E aí a gente foi lá, pegou o comboio, tava indo, chegando lá em Porto, eu mandei mensagem pra mulher, falei assim, olha, a gente já tá chegando aí. Aí ela até falou assim, eu tô dando prioridade para quem já tem contrato de trabalho, e muita gente já veio ver. Eu falei, meu Deus, por que essa mulher não falou pra mim isso antes de eu sair de lá? Já tava chegando lá pra ver o quarto. Eu falei, pronto, a gente não tem contrato de trabalho, tanto de gente querendo aí que já até tem algum contrato, você acha que a gente vai conseguir? Isso que era um quarto e tava também 300 e pouco, quase 400. E a gente continuou nessa luta e a gente conseguiu marcar mais 2 visitas lá em Coimbra, para visitar 2 apartamentos. Aí a gente pegou o comboio também, tava chegando lá, aí eu mandei mensagem lá pra mulher, né? Falei, olha, a gente já tá chegando aí. Aí ela fala, há meia hora um casal acabou de sair daqui e já fechou. Eu falei, mas gente, eu marquei que tal horário eu ia estar lá, né? E na minha cabeça a mulher tava lá segurando pra gente lá ver. Mas não, ela já tava conversando com outras pessoas, já tinha marcado, né, visitas antes da nossa. Então quem chegasse primeiro e fechasse, levava, que nem uma outra situação que teve em Guimarães também. A gente tava fechando uma kitnet, né? Porque a gente tava pegando tudo, o quarto compartilhado, o T0, um apartamento que aparecesse. E aí a gente tava vendo, né, uma kitnet em Guimarães, e aí eu já tinha marcado a visita com o cara e tudo mais, e aí do nada ele manda uma mensagem depois falando, olha, eu recebi uma proposta melhor, você tem uma contraproposta? Eu falei, não, infelizmente não tinha, porque eu já tinha que dar um monte de calção, a mensalidade não era baixa. Eu falei, gente, não tem. Eu falei, infelizmente não. Então tava muito assim, né? E aí, né, lá em Coimbra, como o outro apartamento já tinha sido alugado, a gente ainda tinha uma segunda visita lá, né, que eu tinha marcado tudo no mesmo dia para já ir lá e já resolver.
E aí o rapaz do outro apartamento falou assim, olha, não vai ter como eu mostrar hoje o apartamento, eu tô apurado aqui. Aí eu falei assim, moço, eu já tô aqui em Coimbra, não importa se vai demorar, a gente espera. E aí a gente foi lá pra frente do apartamento, ficou esperando e ele demorou muito, muito mesmo. Já tava noite, friozinho, a gente parado lá. Ficamos bem umas 3 horas lá esperando. E glória a Deus, ele chegou lá. E muito simpático, apresentou o apartamento para nós, eu amei, o apartamento era lindo. E eu não imaginava, assim, do lado de fora, eu e meu esposo ficou olhando, ai, mas qual apartamento será que é, né? A gente ficava olhando assim, e quando a gente entrou no apartamento, eu não imaginava, parecia que era tipo um submundo. Sem brincadeira, era muito lindo. E aí, né, deu pra ver, assim, que o apartamento, ele tinha sido reformado. E a gente iria ser daí os primeiros moradores lá depois dessa reforma. E era muito lindo mesmo. E não tava, assim, baratinho, tava 500 euros. Sem as despesas, né? 500 euros. Mas, assim, levando em consideração a localização, que tava boa, apartamento, tipo, novinho, era lindo. Tipo, o banheiro tinha 2 cubas, assim, umas cubas bem bonitas. Era muito lindo. Então, assim, levando em consideração a qualidade do apartamento, a localização. Então, assim, tava compensando em vista dos outros que a gente tava vendo, que às vezes era apartamento muito quebradeiro ou muito longe. E ainda o rapaz pediu só 2 calção, só. Tá engraçado, fala só, mas pediu só 2 calção. E tinha outros que pediam muito mais. Então, assim, tava compensando, né? Tava caro, tava, mas ainda em comparação ao que a gente tava achando, e ainda mais a gente tava conseguindo nada, né? Ninguém tava dando oportunidade pra nós de alugar, então tava valendo, né? E aí eu já fechei na hora com ele e aí ficou tudo certo. E aí a gente só tinha que esperar mais uns dias para ele poder fazer o contrato, que ia ser de 1 ano. E aí, nesse meio tempo que a gente estava esperando o contrato, o meu esposo recebeu uma ligação de oferta de trabalho para ele aqui na cidade onde a gente está agora, né? Aqui em Faf. E era uma oferta boa e aí a gente começou a pensar, e agora? O que é que a gente faz? A gente pega lá o apartamento na cidade lá de Coimbra, que eu amei também a cidade de Coimbra, ou a gente vai lá para a cidade, porque aqui a cidade é menor, né? Então, a gente decidiu aceitar a oferta de emprego para ele aqui na cidade. Viemos para cá e ficamos numa casa compartilhada. Até a gente conseguiu o nosso espaço e graças a Deus a gente conseguiu aqui o nosso apartamentinho. Um outro vídeo eu vou estar contando para vocês como foi que a gente conseguiu, o valor que a gente está pagando. Mais uma coisa eu falo para vocês. Coimbra foi o único lugar que a gente teve sim, oportunidade de conseguir marcar pelo menos visita de apartamento e ainda ter conseguido fechar um arrendamento. Nenhum outro lugar a gente estava conseguindo e lá foi onde a gente teve mais oportunidades de arrendamento. Inclusive, lá na casa compartilhada em Aveiro, que a gente estava, tinha um indiano lá, ele só sabia falar inglês. Para falar com a gente, ele usava o tradutor. E ele estava atrás de arrendamento também, lá em Aveiro, não estava conseguindo. Aí quando a gente já estava aqui, né, em Faf, ele mandou mensagem falando que estava lá em Lisboa, também à procura de arrendamento, porque ele queria trazer a família dele, a família grande, e não estava conseguindo também. Em Lisboa, né, que é até mais difícil. E aí eu falei para ele, falei, olha, da minha experiência, eu percebi que Coimbra foi o lugar assim que mais teve oportunidade de arrendamento. Se você puder dar uma procurada por lá, pode ser que você consiga. E aí ele falou, né, que ia tentar, só que eu não imaginei que realmente ele ia. E naquela mesma semana ele mandou mensagem para mim agradecendo, dizendo que ele conseguiu um arrendamento de um apartamento lá em Coimbra. E eu fiquei tipo, gente, não acredito! Porque, tipo, eu nem imaginava que ele ia. Mas, tipo assim, eu fiquei muito feliz que ele conseguiu, tipo, uma indicação minha e deu certo pra ele. Então, por isso eu falo, se eu não tivesse vindo aqui pra Faf, eu teria ido pra Coimbra. E eu super gostei da cidade também. Então, assim, não seria nenhum problema ir pra lá. Cidade bem maior do que aqui Faf, né? Mas, por fim, viemos pra cá e não tenho o que reclamar. Então, foi esse o motivo que fez com que a gente saísse de Aveiro. De lá pra cá já aconteceu muitas coisas também. Eu quero estar aqui compartilhando com vocês essa minha experiência. Espero ter ajudado você, caso você tinha alguma dúvida, que tenha
sido respondida aqui. Se ainda assim tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou lá no Instagram também, porque lá vocês estão mais pertinho de mim e eu consigo responder todo mundo. Então é isso, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.